pessoal tá com a câmera desligada, eu acho que eles estão tímidos, né? Acho que agora abriu, né? Eu e tu, agora o pessoal tá com a câmera desligada, são tímidos. Pois então, se É, eles quiserem fazer abrir a câmera, né? A gente está com 13 pessoas na sala. aqui tá 17 para mim. Para mim está 17. aparecendo 13. Eu Não, vejo 13, pelo 14, chat, 15. né? Ah, é porque eu estou no celular, então não consigo ver Aham. tudo. Muito bem, então a gente acha que. Boa tarde, a Márcia está falando ali. Então a Tem o gente pode começar? Edson. O Edson tá falando sobre a galera fazer identificação. Eu acho que o Edson vai mediar aqui. Vamos aguardar por ele, então, né? Ou a gente pode começar, Edson. Porque ele colocou ali no chat para a galera colocar o nome da escola, tudo. Aí, às vezes, ele quer mediar a gente vai chegar chegando, assim. Bom, enquanto ele não responde, eu vou ir compartilhando a tela. Se até compartilhar, a gente começa daí. Tá. Gente, eu e a Mari, a gente tem um estilo um pouco parecido para conversar e dar palestra. A gente gosta de diálogos. Então, vão ter momentos que a gente vai perguntar o que vocês acham. É claro que a gente está enlouquecida com essas aulas online, a gente está louca para ver a carinha de todo mundo. Mas, se você não se sentir à vontade para ligar a sua câmera, liga o microfone, mas o que não pode deixar de participar, porque acho que vai dar o gás na nossa conversa hoje, no nosso diálogo, são as participações. Tranquilo? Mário, se quiser falando mais alguma coisa, vai falando. Eu vou compartilhar aqui. Não, então boa tarde, né, pessoal? Esse é uma roda de conversa, que se a gente estivesse ao vivo e a cores, estaríamos em formato de um círculo, né? Para a gente trocar ideias, afinal de contas, estamos aprendendo, somos aprendizes eternamente, e o objetivo é a gente trocar, ter uma hora aí para a gente trocar um pouco de conhecimento, né? Porque acredito que vocês também têm a visão de vocês sobre o assunto que a gente vai estar tratando aqui nesse momento, né? Então, fiquem bem à vontade também, se no meio da fala da gente quiser levantar a mão aí e fazer alguma colocação, também não tem problema nenhum. Perfeito. Gente, vocês estão vendo o meu slide aí? Eu não estou vendo ainda. Não? O que aparece aí do lado? Para mim, só está aparecendo tu. Ó, que chique. Não. Tenta clicar em cima para ver se não aparece slide de ladinho. Aqui tá aparecendo que eu tô apresentando. Ó, a Kátia O pessoal está colocou falando, que está aparecendo. Tá aparecendo. É que para mim talvez não esteja aparecendo. Deixa eu ver se eu mudar de tela aqui, o que vai acontecer. Mas para mim não tem problema. Pode ir, que eu abro no computador e vou falando do computador e do... Beleza. O pessoal tá de boa. Beleza. O que eu vou te pedir, Mari? Como eu estou compartilhando a minha tela, eu não consigo ver o que a galera está falando no chat. Daí tu me interrompe ou tu falas aí o que está aparecendo ali, porque para mim está aparecendo só o slide nesse momento. Tranquilo? Então, tá. Eu vou articulando aqui com o chat. Pode ficar tranquila. Vamos começar então? Fica à vontade. Então, gente, eu sou a Gabriela, né? Mas eu gosto de me apresentar como Gabi. Costumo dizer que o nome completo parece que a mãe tá brigando com a gente. Então, eu gosto de ser chamada de Gabi. E a Mari, depois ela vai se apresentar e nós viemos conversar um pouquinho sobre a avaliação da aprendizagem no isolamento social. Aprovação ou reprovação? Esse é um tema que está acontecendo aí agora no finalzinho, né, do ano, com o isolamento social, com a pandemia. Inclusive, antes de vir para cá, agora, 5 minutos atrás, eu estava no conselho de classe. Então, a ideia é a gente conversar,
a gente conversar sobre um pouco das nossas reflexões sobre tudo isso, os nossos estudos, e vocês fiquem à vontade para nos interromper a qualquer momento. Então, quem somos nós? Mari, quer começar, Mari? Então, boa tarde, novamente. Eu sou assistente social, né, formada já há algum tempo aí. Trabalho como assistente social no município de Palhoça, no CREAS, Brejaru, e também sou tutora do curso de serviço social aqui da Uniaselv, no Polo Fadesc, na Palhoça, né? Trabalho aí há bastante tempo já com educação, 23 anos eu trabalhei com educação infantil, e agora com a educação superior, né? Então, estou aí para contribuir nesse diálogo sobre essa questão da avaliação no tempo da pandemia, que é uma incógnita para todos nós, né? Então, vamos lá. Perfeito. Bom, eu sou a Gabi, já me apresentei, sou formada em pedagogia, pós-graduada em educação à distância em 2013. O meu TCC da graduação já tinha sido sobre avaliação da aprendizagem na EAD, claro que é um pouquinho distinto do que a gente está vivendo agora, mas já me interessava por isso desde 2008, quando eu ingressei na faculdade. Atualmente eu faço mestrado em educação na linha de educação, comunicação e tecnologia, e sou professora atualmente de 5º ano no município de Biguaçu, sou efetiva em Biguaçu, e sou tutora também na Fadesc, Uniaselv, dos cursos de pedagogia. Também sou assessora pedagógica do Colégio Infantil Vivência, ali da Palhoça. Então, tá. Eu e a Mari, a gente preparou um momento não muito focado em teoria. A gente focou mais na gente conversar sobre o que está acontecendo. Só que para a gente chegar onde está acontecendo, o que está acontecendo, a gente precisa fazer pelo menos um pouquinho de reflexão da teoria. Então, em qualquer licenciatura, a gente estuda sobre os tipos de avaliação da aprendizagem. Existem várias vertentes, eu peguei as mais populares, que são a diagnóstica, a formativa e a somativa. A gente tenta englobar esses 3 itens quando nós estamos avaliando. Isso, a gente pode pesquisar Morin, a gente pode pesquisar Perrinot, são pensadores e pesquisadores que escrevem a respeito disso. Então, o que é a avaliação diagnóstica? É aquela avaliação que eu estou averiguando se o meu aluno tem determinado conhecimento para saber se eu posso prosseguir ou não. Pode acontecer, normalmente acontece no início do ano, de primeira, que a gente quer conhecer os nossos alunos, e o ideal é que esse diagnóstico aconteça durante o ano. Não é só uma avaliação, eu vou diagnosticar o que sabe lá no início do ano, enfim, acabou. Não, o diagnóstico, a partir do momento que eu quero progredir com o conteúdo, eu preciso de um diagnóstico efetivo, né? E nem sempre é efetivo, a depender de como essa avaliação é feita. Temos a avaliação formativa, que é a que eu mais vou dar um enfoque aqui, e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aí, Mari, me ajuda se a resposta for pelo chat. Tá bom, já estou aberta aqui. Mas quem quiser abrir o microfone e falar é melhor. O que vocês entendem por avaliação formativa? Vamos lá, povo. Pelo que eu estou vendo aqui, são tudo educadoras ou educadoras professoras em formação, né? E tem uma coisa que a gente gosta de responder, tá, gente? O que vocês entendem sobre avaliação formativa? O que a palavra formativa lembra? Caso vocês não se lembrem. O que a palavra formativa tem em mente, assim? Ninguém. Mari, eu tô achando que a gente tá sozinha nessa sala, Mari. Eu acho que também. Estão cheios
de fantasminhas aqui, né? Tem um professor meu que faz uma brincadeira com a gente, que ele diz assim, né? As aulas, as atividades online são algo meio espiritual, onde a gente fala, né? Manifeste-se, manifeste-se, porque a gente precisa que as pessoas conversem, né? Falem. Quando a gente faz a pergunta, se a gente tivesse ao vivo, isso ia funcionar bem, né? Mas não precisam ter receio, pessoal, isso que ninguém vai tirar, não está sendo avaliado por isso, né? Muito pelo contrário, é diálogo mesmo. Gente, eu minimizei a minha tela aqui para olhar para a tela principal. Mesmo com ela minimizada, vocês estão vendo os slides aí? Aqui no chat ninguém respondeu se estão vendo ou não. Pois é. A Rodeclaire disse que sim. Obrigada, Rose. O pessoal tá vendo. Que bom, eu posso ver vocês, então. Isso, tem 4 disseram que sim, então vamos lá. Então tá ótimo. Então, gente, se vocês estão respondendo, se estão vendo o slide, o que vocês acham? Se vocês ouvissem a palavra assim, formativo, o que vocês acham que lembra essa palavra? Podem escrever, caso não queiram abrir o microfone. O que seria um formativo, uma avaliação formativa? A Kate respondeu, seria um processo de ensino-aprendizagem. Perfeito. Eu vou pegar a resposta da Kate, porque a gente só tem uma horinha, mas depois se o pessoal for colocando, eu vou pegando também, né? A palavra formativa, ela lembra formação. Se ela nos lembra formação, significa que eu não estou preocupada somente com avaliar o meu aluno de acordo com a nota. Eu estou preocupada, comprometida com a formação desse aluno, certo? Formação continuada, que a Andresa acabou de colocar aqui para a gente, é contínua. E é por isso que a gente está revisando esses 3 pontos da avaliação, porque sobre eles a gente vai precisar refletir agora no isolamento social, né? Poxa, se é uma avaliação formativa, um processo de ensino-aprendizagem é continuada, por que a gente está tão resistente para algumas questões? Eu estou só plantando a sementinha, a gente vai pensando. E a avaliação formativa, então tá, eu dei o exemplo da diagnóstica, tá? Eu vou dar um exemplo tradicional e um exemplo comum de acontecer, tá? Um exemplo tradicional. Primeiro dia de aula, 5º ano. Normalmente a gente pede para fazer a tabuada, para ver se recorda. A gente dá uns probleminhas de matemática básica para ver se conseguem dividir, multiplicar, adicionar, subtrair, né? E depois a gente vai aprofundando isso. À medida que a gente for aprofundando, a partir desses diagnósticos, a gente está preocupado com a construção deles. Aí depois a gente faz outro diagnóstico nesse meio, para ver se a gente pode continuar progredindo, certo? Posteriormente, a gente tem a somativa. Claro que se a gente fosse falar dos pilares da avaliação de uma maneira mais concreta, a formativa nem deveria existir, né? Só que nós vivemos no Brasil, que é um país trabalha com isso, o aluno, nós, seres humanos, fazemos prova para passar em concurso público, fazemos vestibular para ingressar numa universidade, fazemos processo seletivo para trabalhar. Então, existem somas disso tudo, são os resultados do diagnóstico e da formação. O que a gente quer, o que eu poderia dar de exemplo para vocês fora do tradicional? No Senai, eu trabalhei no Senai como coordenadora pedagógica, nós tínhamos um professor que ele levava muito a sério esses 3 pilares da educação, da avaliação. Então, determinado dia ele era um professor do curso técnico em edificações dos jovens aprendizes. E aí ele pediu para os alunos fazerem um mapa mental sobre um assunto que ele tinha ensinado, uma teoria da edificação. Os alunos fizeram individualmente. Depois ele pediu que os alunos trocassem esses mapas mentais
e dessem nota um para o outro, mas ele deu critérios de avaliação no quadro, tinha que ser levado a sério. E depois ele disse, depois que vocês darem a nota, eu vou levar para minha casa e eu vou conferir. Se você deu a nota para o Joãozinho, porque você é amigo do Joãozinho, você vai ter desconto na sua. Né? E assim foi acontecendo. Eu sei que no fim das contas, eu estou tentando resolver porque é longo, daria para falar 1 hora só dessa prática dele. No fim das contas, os alunos devolveram, depois que o professor retornou das correções, devolveram todas as atividades, e o professor teve que fazer uma prova sobre o assunto. Sistema, né? O sistema exige que faça, ele fez. E a maioria dos alunos poderia, aliás, todos os alunos poderiam consultar o mapa mental. Olha a formação aí, ele não estava preocupado com o colar, ele estava preocupado com a construção do conhecimento, né? E nesse período, ele percebeu, nós do pedagógico também percebemos, que os alunos, de tanto que mexeram naquele mapa mental para construir o seu, para corrigir o do colega, para olhar no quadro se o colega fez tal coisa, eles já sabiam tudo que tinha ali. Eles fizeram a prova sem consultar o mapa estava do lado deles, de cada um, e eles mal olharam. Por quê? O professor estava preocupado com o processo de construção. E, claro, a somativa acaba sendo a nota atribuída a isso tudo. Eu costumo dizer para os meus alunos, tanto do 5º ano quanto da FADESC, que não sou eu que dou a nota para os alunos. O aluno que se dá a nota, eu só formalizo. Né? O aluno me envia o trabalho, me envia, faz a prova, mas compete ao esforço dele, ao que ele aprendeu, que eu vou formalizar. Mas nessa formalização, eu estou analisando todo um contexto. Isso também faz parte da formação, da avaliação formativa. Então, partindo dessas 3 vertentes, só para a gente dar essa refrescada na memória, eu vou trazer para vocês como que as coisas estão acontecendo em Biguaçu. Em Biguaçu, nós não estamos tendo aula remota, de levar para o quadro, de fazer aula online, como estamos aqui nesse momento, porque a aula remota é diferente de aula à distância. A aula à distância ela é planejada para isso. A remota a gente teve que se adequar, né? Então, eu tenho 4 perfis familiares em Biguaçu nessa turma de 5º ano. Eu tenho pais que acham que o professor deve ensinar tudo, mas cobram a postura do filho. Então, por exemplo, Pedrinho, a professora mandou atividade, vai fazer. Aí o Pedrinho vai fazer, então o pai cobrou a responsabilidade. Mas aí quando o Pedrinho começa, ele diz, pai, eu não entendi isso aqui. Ah, te vira contra a professora, ela é paga para isso, te vira com ela. Temos esse perfil familiar. Eu tenho o perfil de pais que acham que a função é só da escola e que, inclusive, de cobrar a responsabilidade, ou seja, os pais que não dão tanta importância para a escola. Eu tenho os pais que sentam com os filhos, que são uma parceria de família e escola, e eu tenho os pais analfabetos, ou que estudaram até o 5º ano, 6º, e não se recordam de tudo que a gente está ensinando agora. Bom, se estamos falando de pandemia, de isolamento social e de avaliação formativa, eu preciso pensar nesses contextos familiares. A criança não tem culpa se ela senta para fazer atividade e o pai não ajuda. A criança não tem culpa se o pai acha que é dever da escola ensinar. E a criança também não tem culpa se o pai ou a mãe ou quem mora com ele é analfabeto ou não consegue atingir aquele conhecimento, né? Então, pensando numa questão de avaliação formativa, formação, eu já estou pensando no meu aluno. Que perfis familiares que eu tenho, certo? Bom, em consequência disso, nós temos estudantes cansados, e isso a gente tem que ter em mente. Não é só a gente que está cansado, a gente está acabado, a gente está dobrado de trabalho, a maioria aqui é professor, sabe? Nós estamos trabalhando mais que o dobro do que a gente trabalhava, porque nós estamos preocupados com o resultado, preocupados com o desempenho, preocupados com essas crianças que vão lá para o 6º ano. No meu caso, eles vão sair de uma escola e para outra escola. A escola que eu trabalho é só até o 5º ano. Né? Então, isso aqui tudo, ó, vocês me veem aí, né?
Isso aqui tudo é atividade para corrigir, né? Que falta ainda. Só que tem mais uma filha que dá mais 2/3 disso aqui, que já está corrigida. Bom, se eu, professora, estou cansada, sabendo do que eu estou fazendo, com toda a plena consciência de que o que eu estou enviando para o meu aluno, talvez ele consiga, talvez ele não consiga, como está esse meu aluno? Como será que está aquele meu aluno que quer fazer, que é super dedicado em sala de aula, mas que o pai e a mãe não conseguem ajudar em casa? Como será que está aquele meu aluno que já não dava bola para nada e agora muito menos? Né? E como será que está aquele meu aluno que o pai cobra que faça as coisas, mas também não ajuda? E ele fica dividido entre ter que fazer porque o pai está mandando, mas não sabe como fazer. A cabecinha deles está a mil. Mas a gente não pode passar na mão na cabeça. Então eu vou falar para vocês agora que eu acabei de sair de um conselho de classe fazendo 5 minutos e entrei aqui 5 minutos antes de entrar. E cada fala que tinha no conselho eu anotei para trazer para a gente. Aprovação ou reprovação? Eu vou ler algumas palavras de professores, tá? Só vou aprovar porque vocês estão mandando. Eu sou totalmente contra. Como aprovar quem não tirou 7? Isso faz os alunos pisarem e debocharem da gente. Eu discordo totalmente. Olha, eu vou lançar no sistema que não tem nada. Se quiserem aprovar, tá. Aí vocês fazem. Eu discordo e eu não vou aprovar. Bom. Aí eu pensei, a gente fez faculdade, a gente estudou sobre os tipos de avaliação, a gente está estudando sobre formação e lá no final a gente está preocupado com aprovar ou reprovar. Caraca, né? E como que estão essas famílias? A gente vai mostrar daqui a pouco, no momento da Mari, sobre essa questão dos estudantes estarem cansados, certo? Eles estão cansados e a gente tem que valorizar isso. Então, antes de chegar nessa parte do direito à educação, eu queria que vocês pensassem nisso. Eu vou dar o meu exemplo, sempre falo do meu exemplo abertamente, mas a minha mãe sempre foi o perfil de pai, de mãe, que acha que é dever da escola ensinar, que é dever da escola ajudar. Então, quando eu estava na 2ª série, na nossa época era 2ª série, não era 2º ano, eu que colocava o meu relógio para despertar, eu que levantava 7 horas da manhã para ir para a escola sozinha, eu que fazia o meu Nescau, porque ela não fazia café para mim, ela não se precisava levantar da cama para me ajudar. Quando eu chegava da aula, ela não perguntava se eu tinha deveres, ou seja, eu podia deixar ali, eu chegava, sentava e tentava fazer. Quando eu não conseguia, eu chegava mais cedo na escola para tentar pedir ajuda de uma coleguinha, ou seja, eu sempre fui responsável desde criança, mas eu buscava ajuda. Eu, Gabi, nesse contexto de isolamento social, se fosse falar de reprovação, eu não ia poder estar na casa da amiguinha para pedir ajuda, né? Eu ia ter que me virar sozinha. Fora o resto dos alunos que a gente conhece que tem problemas familiares muito mais amplos. É pai e mãe que estão desempregados, né? Donos de estabelecimentos que fecharam. Então, a pandemia ela não está dentro só do nosso mundinho, ela está atingindo as famílias e a gente tem que refletir sobre isso, certo? Então, o que eu faço para vocês refletirem agora, antes da gente ir para a fala da Mari, é essa fala. Vale a pena eu pensar em aprovar ou reprovar, né, na atual condição em que estamos? Ou vale a pena a gente se conscientizar que o ano que vem vai ser um ano diferente, um ano atípico, e que eu preciso receber os meus alunos de uma maneira mais amena, fazer um diagnóstico mais levantado, ter uma preocupação muito maior com a formação. O que será que está valendo a pena nisso tudo? Ninguém aqui sabe tudo, né? Nem eu, nem a Mari, nem você, ninguém. São coisas que servem para a gente refletir. Em Biguaçu, ninguém deixou claro que a gente tem que aprovar ou não todos os alunos, mas eles já deixaram claro que a gente tem que lançar no Beta, que é um sistema,
E nesse sistema a gente coloca as habilidades e ainda assim pensa-se que como não vai ter nota, vai acabar sendo aprovado. Então fica aí a dica para a gente plantar a sementinha dentro da gente. Então eu, Gabi, quando pegar o quinto ano que vem, outro quinto ano, como que eu irei receber esses alunos? Eu vou receber eles da mesma forma que eu recebi o meu quinto ano esse ano? Ou eu vou fazer um diagnóstico mais diferenciado, querendo saber o que eles aprenderam nessa pandemia, o que não aprenderam, e tentar trazer o essencial. Preocupada com a formação desses alunos, porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém tem culpa de tudo isso que está acontecendo. Mari, passa a palavra para ti. Vai me avisando quando eu preciso passar o slide, tá? Mari, deixa eu ver. Teu microfone está desligado. Vai me avisando quando for para passar o slide, tá? Isso, desculpa. Eu não percebi que estava desligado. Então, da onde que eu falo? Eu falo do serviço social, onde a gente busca sempre, como assistente social, compreender a sociedade e o indivíduo nessa sociedade. E a primeira pergunta que eu trago para a gente refletir um pouquinho é o direito à educação, que é um direito constitucional, não é um direito novo, vamos dizer assim, né? É um direito que já começa a surgir como um direito a partir da década de 20, daí depois ele vai ampliando na década de 30, e daí a gente chega nos moldes que a gente tem hoje, né? Mas antes de falar o que é mesmo esse direito, eu faço a seguinte pergunta: será que a escola que nós tínhamos lá em 1920 é diferente da escola que nós temos hoje em 2020? Né? 100 anos aí. Como que está organizada a nossa sala de aula, como que está organizado o nosso conteúdo, como que está organizada a nossa relação com esse conteúdo, com esse indivíduo que vem para a escola, que é o aluno, e como que está organizado também a nossa relação com os nossos pares, que são os outros professores e os outros funcionários da escola. Quando a gente pensa no direito à educação, a gente tem que compreender que contexto é esse que a gente vive no Brasil. E eu vou ficar bem focada no Brasil, porque se a gente expandir, a gente também ia precisar aí de uma pós-graduação, né, para conseguir entender isso. Mas só para a gente compreender aqui no Brasil, nós temos, né, eu estava lendo sobre os desafios da educação no site do Movimentos de Educação para Todos, eu acredito que você já deve ter acessado, e ele traz para a gente um estudo bem completo da desigualdade que existe no ambiente escolar. Na escola, no ambiente escolar, acontece também, vamos dizer assim, uma pequena demonstração do que é a sociedade em que vivemos. Então, as desigualdades que acontecem lá na comunidade, lá no bairro, eles também vão acontecer na escola. Mas a desigualdade da escola aqui, principalmente esse estudo, ele se refere às redes municipais de ensino, elas estão muito relacionadas com o índice do IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento, Gabi, me ajuda aí, que eu esqueci a tradução, de educação básica, né? Da educação básica. Isso. Então, antes da pandemia, o índice dessa desigualdade, ela estava em torno de 57% do total de escolas municipais a nível de Brasil, né? E depois da pandemia, isso cresceu mais ainda. O que isso reflete no nosso cotidiano enquanto escola, enquanto comunidade? Isso reflete que não tem como a gente tratar o Brasil de forma igual, porque o investimento que é feito pelo governo federal nas escolas, né, nos níveis de ensino, é diferente de acordo com... ele trata de forma hegemônica, né, ele trata de forma igual todos o sistema de ensino, no entanto, as realidades são diferentes. Né? Vamos pegar a nossa realidade aqui no Sul e a realidade de uma comunidade ribeirinha lá de Amazonas. Será que é a mesma necessidade? Será que temos que todos aprender da mesma forma? E existe um outro fator, né, que incide nessa questão da desigualdade, do próprio índice, que hoje a gente mede tudo por índice, né? A questão da alimentação, o acesso, a permanência dessas crianças na escola. Então, quando a gente fala de direito à educação, a gente tem que falar também de todos esses problemas que estão à volta da gente e a gente às vezes não se atenta.
Por quê? Porque a gente se fecha no nosso mundo ali, e nos muros da escola, e a gente esquece que essa criança, ela pertence ao mundo. Eu não estou dizendo a gente, vocês, né? Estou dizendo o sistema. O sistema esquece que essa criança, ela faz parte de uma comunidade, de uma família. Porque quando é que a família é chamada na escola? A família é chamada na escola quando esse aluno apronta, quando esse aluno não faz atividade, né? Nós não temos o hábito, e isso é cultural da nossa sociedade brasileira, de chamar essa família para a escola para dar os parabéns, porque o filho está participando, porque a família está participando. Então, a gente tem um sistema de ensino, tá, que é baseado na punição e na meritocracia. Então, a responsabilidade é sempre do outro. Então, se o aluno não rende, é porque a culpa é dele, a culpa é da família, a família culpa esse aluno, e daí eu faço novamente a pergunta, então, de forma a gente está dando acesso a esses alunos para a educação? Que direito é esse? É um direito baseado em que princípios? Porque se eu digo que a educação é um direito universal, gratuito, em que o Estado brasileiro ele tem que fornecer fornecer os meios para ter acesso a esse direito, como é que a gente vai ter acesso num país que tem 11 milhões de analfabetos? O Brasil hoje ele já avançou, porque lá em 2017, mais ou menos, ele tinha de 12 a 15 milhões de analfabetos. Hoje ele tem 11 milhões de analfabetos. E isso impacta gigantemente nessa relação da escola com as crianças, principalmente as crianças de educação básica. Por quê? Porque quando você, numa pandemia, precisa que a família compreenda que ela assumiu um novo papel perante o ensino-aprendizagem científico dessa criança, e ela não sabe ler e escrever, ela não consegue nem compreender uma conta de soma simples, de mais e de menos, como é que nós estamos garantindo esse direito a essa criança? Nós, enquanto sociedade, enquanto grupo de professores, enquanto instituições. Então, se nós falamos de um ensino de qualidade para todos, esse direito à educação, ela só vai ser uma realidade aqui no Brasil quando houver equidade para todas as nossas crianças e para todos os nossos adolescentes. Porque, assim, eu sou assistente social, eu trabalho com famílias em vulnerabilidade social e risco social. Das famílias que eu atendo 30 famílias, 151 pessoas. Dessas famílias que eu atendo, 40% são famílias de pais e mães analfabetos. E daí a gente cobra dessas famílias o acesso a esse direito, mas a eles mesmos foi negado o acesso a esse direito. Então, como é que eu estou trabalhando a equidade social, né? Para que essas crianças tenham acesso à escola, a aprender a ler e escrever. Uma outra situação que a gente se depara quando a gente começa a trabalhar os dados, a tomar conhecimento de algumas pesquisas, é o número e o índice de analfabetos que existe no Brasil, analfabetos funcionais, né? Hoje existe uma pesquisa que também está lá no Educação para Todos, que ele diz que existe, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês, 29% da população brasileira pertence ao grupo de analfabetos funcionais, e isso é uma pesquisa do IBGE, que é de 2017. O que né, vocês são da área da educação, têm muito mais propriedade de falar o que é um analfabeto funcional. Eu, muitas vezes, me considero um analfabeto funcional, porque tem que ler 1000 vezes um parágrafo para conseguir traduzir o que o autor está tentando me falar, né? Então, tudo isso impacta nesse acesso à educação, sem a gente falar na questão tecnológica, porque a gente pensa assim, eu tenho um celular, o celular funciona, né? Eu tenho internet, então, se eu tenho, todo mundo tem. Não é bem assim. Porque, às vezes, o indivíduo lá, ele tem um celular, mas ele não sabe acessar esse celular. E eu vou dizer para vocês um exemplo que eu tenho dentro de casa. Eu tenho um filho de 12 anos, que também tá, e eu também estou apanhando como mãe, né? Agora eu falo do lado de cá, não do lado de lá, para acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem através desse período online,
porque é cansativo, vamos combinar, que não você ficar ali no TikTok 2 horas vendo o TikTok é mais interessante do que você ficar 40 minutos ouvindo o professor falar online. E a gente não pode fugir dessa realidade, né? E a gente continua querendo ser tradicional dentro de um período que não é mais tradicional. O tradicional, ele não é mais aceitável agora. E a gente, enquanto educador, enquanto professor, a gente ainda continua com a mente tradicional. A gente ainda continua dentro daquela educação. Por isso que eu fiz a pergunta inicial para vocês. 1920, 2020, qual é a diferença na abordagem educacional que a gente tem hoje? A gente tem diferença? Só que assim, eu estou com alunos que são totalmente tecnológicos, eles já quase que nasce ali passando o dedinho na tela do celular, né? Criança de 1 ano, 2 anos, consegue achar coisa que eles querem no YouTube, e às vezes a gente fica lá patinando para procurar um vídeo sobre determinado assunto, e a criança, sem querer, sem menor esforço, ela consegue achar o vídeo da galinha pintadinha, uma criança de 2 anos. E eu ainda continuo trabalhando dentro do sistema educacional, que diz que é direito de todos, mas dentro do sistema tradicional, que é punitivo e meritocrático, né? O Brasil, ele precisa avançar nesse sentido. A gente tem que olhar para essas peculiaridades. Daí, quando eu trago que tipo de acesso é isso, é para a gente olhar, sim, para a nossa criança, que ela é uma criança tecnológica, e como daí eu faço uma outra pergunta, quem sou eu nesse espaço? Qual é a minha identidade enquanto educador e professor nesse espaço? Né? Porque a ideia que eu tenho de educação, a ideia que eu tenho de aluno é uma ideia que foi socialmente construída. E a gente traz também essa herança da sociedade, quando a gente pensa em educação e acesso à educação, a herança vou ler também umas frases aqui, né? Que o valor da educação, ela pode passar pelo que eu considero educação supérflua, né? Eu ainda acho que educação é só para quem tem grana, para quem tem dinheiro, e isso está adormecido lá dentro de mim, e isso vai estar aparecendo quando eu tratar os meus alunos, a forma como eu trato meus alunos. Uma outra é que alguns acham que é um luxo estudar, ou seja, principalmente eu ouço isso, inclusive de famílias que eu atendo, que estudar é para filho de rico, não é para filho de pobre. E um outro alguns pensam, né, que se você sabe somar e sabe escrever o teu nome já é o suficiente, você não precisa adentrar, né, no estudo, se dedicar. Tanto que, às vezes, quando uma criança ganha um livro, quando alguém dá um livro para uma criança e dá um brinquedo ou dá um dinheiro, né, faça o teste uma vez, pega um livro, pega um dinheiro, pega um brinquedo e pega uma roupa. Dá para a criança, aonde que ela vai? Ela vai no dinheiro, tem certeza absoluta, né? Dependendo da idade. E uma outra situação que, às vezes, nesse mundo que nós vivemos, né? A gente valoriza muito o mundo do trabalho. E, às vezes, a pessoa diz assim, para que estudar? Para que fazer faculdade? Para depois você ficar ganhando R$1.000? Igual a tua professora? Então, tudo isso a gente tem que começar a problematizar para primeiro verificar quem sou eu nesse ambiente. Qual é a minha identidade enquanto educador, para que eu também possa, porque vocês, eu, a Gabi e todos os outros professores, a gente também é aquele agente que faz as pessoas terem acesso à educação. A qualidade dessa educação, a forma como esse conhecimento chega até o aluno, ele passa pelo que eu entendo de educação, de direito à educação. Então, eu não tenho como ser diferente se eu penso desse jeito igual todo mundo. Que estudar é para rico, que estudar é luxo, que estudar, se eu sei ler, já sabe ler e escrever, ou algumas coisas tipo, esse aí não vai dar nada. Conhece o pai dele, a mãe dele? Não vai dar nada. A família toda já é assim. Então, é lucro se ele chegar na 5ª série, no 5º ano, né? É lucro se ele terminar. Esse rótulo são os rótulos, perigoso. né? Exatamente. E depois eu vou lá no final, não vou me adiantar, porque senão daí eu fico, né? Mas assim, pensando no ensino, no direito, qual é a qualidade desse ensino e como que a gente promove no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes dentro de sala de aula com o nosso aluno, seja sala virtual, seja uma sala presencial, como que a gente
faz esse acesso. Ah, mas minha escola não dá condição. Ah, mas minha escola é isso, ah, o sistema é isso, o sistema é aquilo, né? Cada um nesse contexto, né? Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal dizem: é direito da criança, é direito da criança ter educação e tantos outros direitos, e é responsabilidade de quem? Do Estado, da sociedade e da família. O Estado nós sabemos muito bem. A família nós sabemos muito bem. E o terceiro pilar é a sociedade. Quem é a sociedade? A sociedade somos nós. Sou eu que estou em sala de aula, sou eu que estou no supermercado, é vocês que estão aí, também estão em sala de aula. Então, se eu também sou sociedade, eu também tenho uma corresponsabilidade com esse acesso à educação. E, às vezes, sim, eu vou ter que comprar briga para que o meu aluno, para que os meus alunos tenham esse acesso com qualidade e equidade social. Eu estou vendo que tem algumas pessoas fazendo algum comentário ali no chat, e Gabi, se tiver alguma pergunta, que eu também não estou tendo acesso a ele, né? Pode passar o próximo slide para mim, por favor? Tá, a Bettina, antes de passar para o próximo slide, ela complementou que essa geração são nativos digitais, que ela é só uma turista digital, todos nós, Bettina, e agora o nosso contexto tem que aprender esse formato remoto e suas funções. Bettina, vou te falar uma coisa que a minha professora do mestrado disse. Se a gente não aprender na crise, a gente não vai aprender mais. Então, é nesse momento que a gente está aprendendo mesmo, todo mundo junto. E a Bettina complementou também que crianças são a garantia de um futuro melhor, mas para que esse futuro aconteça, o presente precisa ser favorável. Vamos continuar refletindo, porque eu acho que o próximo slide da Mari tem a ver com isso, né, Mari? Exatamente, né? Pode passar, Gabi, aqui, fazendo então. Favor. E o próximo também, eu também adoro pergunta, igual a Gabi, né? Para trazer a nossa reflexão sobre existe um novo normal na educação, porque agora está na moda, né? Todo mundo falar o que é um novo normal, o novo normal e etc, né? O primeiro a gente precisa entender o que é normal, se existe um normal, né? Pensando que normal, o que é? Vamos pensar o que era o nosso normal antes da pandemia. Todos nós, o normal é um padrão, é uma rotina, é a gente repetir esse padrão. Então, todos nós, o que era normal? Era a gente, quem tem filho, né, levantar cedo, que o filho estuda na escola, se arrumar, fazer toda aquela confusão, digo, matinal, mandar o filho para a escola, ir para o trabalho, voltar esse filho da escola, etc. Qual era o normal do professor? Preparar suas aulas, ir para a sala de aula, e assim, isso era o normal, né? As rotinas, esse padrão comportamental dentro da sociedade. E daí vem a pandemia. Nenhum de nós, eu acredito que ninguém aqui é centenário, né? Mas nenhum de nós aqui viveu uma pandemia. Exatamente, a Bettina colocou que chama-se a zona de conforto, exatamente. A crise, ela vem para tirar a gente dessa zona de conforto. E ela vem, e daí há vários estudiosos e a mídia e falando o novo normal. O que é esse novo normal dentro dessa situação da educação? Será que esse novo normal vai ser a gente continuar usando as mídias sociais, conversando, né? Quais são os novos padrões que a gente está construindo? Será que vai ser o novo normal a gente andar com kit coronavírus dentro da nossa bolsinha, né? E daí resgatando o que a gente estava discutindo antes sobre direito, como que a gente garante direito dentro desse dito novo normal, dessa nova condição em que nós vamos ter que aprender a viver em sociedade? Porque não pensem vocês que estão aí discutindo as vacinas, etc., que essa vacina vai chegar em janeiro para nós, porque ela não vai chegar. Ainda ontem, acho que foi ontem, o Ministério da Educação lançou uma portaria sobre o ensino superior, né, liberando a retomada, e hoje já não é mais isso. Então, primeiro, as informações, as normativas, elas estão muito voláteis. Hoje já é uma determinação, amanhã já outra. Nós estamos vivendo aqui uma situação de risco. O grande Florianópolis, nós estamos no nível máximo de risco, né, de contaminação.
Então, a gente pensar nesse novo normal, dentro desse caos crítico que a gente está vivendo, é a gente começar a pensar como que a gente vai garantindo esses direitos para essas crianças e adolescentes, especialmente aqueles que não têm acesso à tecnologia. Porque eu tive dando uma pesquisada também, como é que está o Estado pensando nessa questão da aprovação e da reprovação? O Estado diz, vamos seguir o fluxo. Mas que fluxo é esse, né? É o fluxo que vamos na corrida, vamos na corredeira. Mas alguém está pensando, porque assim, a impressão que eu tenho, e peço perdão para vocês se eu estiver equivocada, é que assim, parece que a gente está vivendo um mundo dos paralelos. Tem o mundo da crise, onde a gente tem que se cuidar, tá usando máscara, a gente já está até viciado em álcool gel, né? De tanto usar isso. Tem gente que toma banho de álcool gel e tudo bem, não tá errado, cada um com seus meios, né, para se proteger. E ao mesmo tempo a gente está aqui, né, na internet e tentando que tudo permaneça igual. As aulas, e a gente não está conversando enquanto sociedade, enquanto instituições, o quanto que isso rebate na minha vida, o quanto que a nossa vida particular, inclusive, ficou exposta por conta da pandemia, por conta de que eu tenho que ficar fazendo o mundo girar, né, do mesmo jeito que ele estava girando antes. A Cat está falando que está angustiada para 2020, e a gente tem que conversar. Porque como é que a gente vai construir uma nova sociedade, ou vai viver nessa crise, nesse caos, se a gente não falar sobre isso? O impacto disso na nossa vida, o impacto disso na nossa vida profissional, na questão da aprovação e reprovação. É só seguir o fluxo? Bacana, mas o que significa seguir o fluxo? Qual é o impacto disso na vida da criança? Gente, qual é o impacto disso quando essas crianças de 5º e 6º ano chegam lá no ensino médio? Qual é o impacto disso quando eles tiverem que ingressar numa universidade? Porque o impacto a gente não vai sentir ano que vem, não. A gente vai sentir daqui 2, 3 anos. E daí a gente vai pensar, poxa, a gente devia ter parado naquele momento e conversar. Como é que a gente vai estruturar isso? Mas até para isso está existindo uma resistência. Parece, não, estamos normal. A gente faz as atividades e daí cada um se posiciona com o seu ego no sentido de dizer eu concordo e não concordo. Mas não há uma problematização. Não há um pensamento de pensar assim, eu estou fazendo home office, o professor está fazendo home office. Atende aluno, atende a professora, atende isso, atende aquilo. Atende marido, atende filho, cachorro, papagaio. E tem que dar conta. Se vira nos 30. E a gente que é mulher, que eu acho que a maioria é mulher, né? A gente, além de tudo isso, ainda tem a nossa condição de ter que dar conta da vida doméstica, que antes a gente conseguia separar tudo em caixinha, né? Graças a Deus que eu vou trabalhar. Lá, pelo menos, eu não fico pensando nos problemas da casa. Daí eu vem para casa. Graças a Deus que eu estou em casa. Não fico pensando nos problemas do serviço. Só que agora está tudo misturado e a gente não conversa sobre isso. Então, que normal é esse? Como que a gente garante esse direito, né? E daí, além dessa questão do normal, né, desse conceito, desse novo normal que a gente tem que pensar aí, o que é esse novo dentro desse cenário todo que a gente vai vivendo aí? Para que a gente tenha uma coisa que está batendo muito nos serviços, é a saúde mental. O nível de depressão, o nível de aumento de suicídios, inclusive, de tentativas de suicídio, isso aumentou gigantemente. E ninguém está olhando para isso. E nossos adolescentes e nossas crianças, elas estão adoecendo mentalmente. Porque é fato. Isso mexeu com todo mundo. E está mexendo e vai mexer muito mais ainda. Tá? Só que isso vai só ser resolvido se a gente sentar e conversar. Problematizar. Né? E nós, assistentes sociais, temos mania de problematizar tudo. Pode passar outro slide aí para mim, por favor. Tá acabando nosso tempo. Eu vou ter... tem um videozinho, né? Quer passar? Pode passar. É 3 segundos, pessoal. Para passar o vídeo, eu vou ter que parar o compartilhamento do slide e abrir o vídeo, porque senão não vai o som. Mas pode o vídeo, ser. Gente, daí depois tem muito a ver com essa reflexão que a Mari trouxe agora. Enquanto o vídeo vai carregando, eu vou complementando. Porque a gente não pode nem culpar os pais. Porque eles não são formados em licenciatura.
eles não têm noção do que é dar uma aula, eles não têm a paciência com os filhos deles que a gente tem, porque nós trabalhamos, estudamos 4 anos para tudo isso acontecer, né? Ah, mas tem pai que é formado, e outros 500, mas a gente está falando de uma maioria na área das licenciaturas. Então, eu vou compartilhar o vídeo aqui, agora vamos fazer. Não aparece aqui para compartilhar. Tá baixadinho aqui e não aparece. Ô, Gabi, eu vou falando, daí tu vai tentando, se cortar minha fala, não tem problema, tá? A hora que conseguir, eu te aviso. Vou tentar. Isso. Então, a próxima pergunta que eu faço é, né, nesse contexto todo, qual é o papel da escola, sociedade, família, frente à formação dessas crianças, desses adolescentes, e como a gente se conversa, como esse tripé se conversa, né? A Gabi falou ali sobre a questão da responsabilização, eu já falei quem são os atores aí, quem é a escola, quem é a sociedade, quem é a família. Mas vamos pensar na construção social da escola dentro do cenário brasileiro. A educação formal e científica sempre foi delegada à escola, né? Alguém falou sobre educação domiciliar, eu ia justamente falar sobre isso, né? Então, culturalmente, sempre foi delegada à escola o ato de ensinar, assim, a ensinar cientificamente. Depois de um tempo, com o crescimento da indústria e assim por diante, né? Não vou dar uma aula de história aqui, mas só para a gente contextualizar rapidamente, a gente vai verificando que a família, né? Nós tínhamos a mulher que ficava dentro de casa e a ela era designado o papel de educadora do lar, educar os seus filhos, etc., dentro de casa, mas não era educação científica, né? Do aprender a ler, escrever e ter acesso aos outros conhecimentos. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, essas crianças, esses adolescentes vão para a escola e a escola acaba assumindo também um pouco dessa responsabilidade da educação informal, vamos dizer assim, né? Eu não estou conceituando aqui, tá? Mas aquela educação que recebia em casa, ela também a escola acaba absorvendo, por conta do contexto que a gente vive. E o que acontece com tudo isso, né, gente? Agora a gente está revertendo todo esse sistema. As crianças precisam aprender dentro das suas casas. E a criança e o adolescente vê no professor uma autoridade. Pode algum de vocês até não concordar comigo, mas assim, quando a minha filha, hoje ela está com 21 anos, mas eu lembro que ela estava aprendendo divisão de 2 números no 2º ano, e ela chegou e eu fui tentar ensinar ela a fazer essa divisão, só para me exemplificar para vocês, né? Só que eu estava ensinando ela a fazer a divisão no jeito que eu aprendi, né? Lá em 1900 e vai bolinha. E daí ela dizia, mãe, mas não é assim que a professora ensinou, mãe, não é assim que a professora ensinou. E daí eu tive que ir na escola para a professora me ensinar o jeito que ela estava ensinando para me poder estudar junto com ela em casa, certo? Por que eu trago isso para vocês? Quando eu digo que o professor é autoridade e a ela é reconhecida essa autoridade, ou seja, o conhecimento é a professora, o conflito maior dentro de casa acontece, né? E a Kátia falando que aconteceu com ela também. Né? O conflito acontece porque o filho não reconhece no pai e na mãe essa autoridade de ensino. A autoridade que o pai e a mãe exercem sobre o filho é um outro tipo de autoridade. Né? A Márcia também falou. E a gente tem que ter esse feeling para compreender como que nós, professores, vamos trabalhar com essas famílias. Daí eu trago uma outra situação, como seria importante ter assistente social e psicólogo nas escolas, para estar trabalhando, né? Essa interlocução entre escola e família e professores para ter esse feeling de identificar quem são as autoridades e aonde que estão essas autoridades e como que a gente constrói essa autoridade em casa, porque aqui no Brasil nós não temos uma cultura de educação domiciliar, não existe nenhuma uma legislação que reconhece a possibilidade da criança ser educada dentro do seu lar, dentro da sua Mari, casa. Eu vou complementar e vou compartilhar o vídeo.
Tá, Porque falta o 5 vídeo, ele minutos. está bem dentro da sua fala, mas eu só vou complementar um pouquinho, é que a galera está confundindo muito a educação domiciliar com o ensino remoto. A educação domiciliar é um problema do pai e da criança. O pai vai contratar um professor particular, o pai vai ensinar sozinho, é uma educação elitizada para começo de conversa, né? E homeschooling é uma coisa, aula presencial é outra. Então, a gente tem que cuidar um pouco com o que a gente confunde aí nos termos. Então, sim, o homeschooling, ele luta para uma legalização no sentido de, se eu quiser ensinar o meu filho na minha casa, eu tenho que ter alguma forma de provar para o conselho tutelar, enfim, como que meu filho está aprendendo. Se aprende, se não aprende, se interage, se não interage, a gente entraria em outro viés, que daí a gente ficaria aqui horas e horas, né? Mas o homeschooling, ele luta por isso, pela legalização, porque hoje em dia o que acontece? Obrigatoriedade de frequentar a escola. Se eu, Gabi, decidir que o meu filho tem acesso a um homeschooling só na minha casa, o conselho tutelar vem em cima, eu sou processada porque o meu filho não frequenta a escola. Então, o homeschooling, ele luta pela liberdade disso. Eu falo com conhecimento disso, porque eu sigo o deputado que traz essa proposta da legalização, eu li todo o projeto, e a minha ideia é futuramente estudar sobre isso, trazendo dados científicos, porque não tem estudo sobre isso. Né? Então, enquanto a gente não tem estudo, o que nos resta é saber o que é. Homeschooling é uma coisa, aula presencial é outra. Homeschooling não tem ligação com aula remota, é diferente. Bom, pensando nisso, que... a Destina está dizendo que muitos pais, sem essa informação, defendiam para quem... Sim, normalmente o homeschooling é para quem tem condições financeiras ou conhecimento muito avançado para poder ensinar o seu filho em casa, né? Pensando na fala da Mari, dessa questão dos pais serem confundidos com a figura do professor, ou não, né? Ou o estresse dos alunos, estava rolando um vídeo no WhatsApp, eu subi ele para o YouTube para conseguir apresentar para vocês, tá? Só que daí eu coloquei privado. Ó, lá vai o vídeo para a gente pensar um pouquinho. É bem rapidinho. Léo, faz. Por que tá tão difícil? Isso é verdade, porque lá na escola é louco de fácil, a pessoa não fica batendo assim no livro falando, daqui a resposta, como é que tá vendo, tá vendo? Às vezes a pessoa até conta a resposta pra nós, ajuda, bem de calma, mas não, que em casa, daqui a resposta, tá vendo? Aqui a resposta tá à frente. Meu Deus! Tá bravo, Léo? Tá com Tô, saudade? tô. Tá com saudade da escola? Certo, porque a pessoa não fica assim, cara. É, mãezinha do meu polaco. Fácil, filho. É, bem interessante, né? E bem, acho que é um vídeo engraçado que tá rolando na internet, né? Mas só para exemplificar, né, pessoal? E eu acho que o recado, né, que vou já concluir, que falta 2 minutinhos, mas deixa aí para vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, Gabi? E também agradecer, claro que 1 hora para a gente abordar todo esse assunto e deixa a gente com vontade de querer falar mais, né? E até ouvir mais vocês, porque acredito que vocês devem estar aí tendo uma conversa interna bem bacana, né? E essa conversa interna teria que sair para fora. Mas agradecemos, principalmente pela possibilidade de contribuir, né, com uma reflexão positiva aí nesse momento de crise que a gente está vivendo. E aí a gente finaliza com Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Serve para a gente pensar. E aqui o nosso contato, caso vocês queiram entrar em contato conosco, o nosso Instagram, vocês podem seguir, a gente compartilha de tudo, das nossas áreas, a Mari da área do serviço social e eu da área da educação. E de apresentação é isso. Eu acho, Mari, posso estar equivocada, o Edson está aqui na sala, que é o que estava mediando aí o chat, se a gente passar uns 5 minutinhos com a galera tirando dúvidas, não tem problema, né, Edson? Se alguém quiser fazer alguma fala, colocação ou pergunta, estamos à disposição.
Isso. Aí pode fazer no chat, se alguém tiver, né, Gabi? Uhum. Eu acho que tá tranquilo, pelo menos ninguém se manifestou. Isso. Esperamos que tenha valido para vocês, tenha sido válido, né? E agradecemos a oportunidade, a Unicelv também agradece a oportunidade, a FADESC, né, de a gente fazer parte desse evento. E ficamos à disposição também. Gratidão a vocês e um ótimo final de semana. Gratidão a todos. Qualquer coisa, só mandar e-mail ou chamar a gente, que a gente sempre gostou de conversar sobre. Valeu, obrigada. Beijo, Tchau, tchau, Gabi, obrigada. tchau.